Olá, pessoal. Meu nome é Flávia Galvão Cândido. Vou falar um pouquinho para vocês, a pedido aí da Secretaria Municipal de Saúde, a respeito de um plano de trabalho que nós desenvolvemos para a utilização de um recurso. A pedido também dessa coordenação, eu vou explicar para vocês o porquê que eu não me encontro presente, né, falando para vocês ao vivo, conversando com vocês ao vivo. É um motivo muito bom. Um trabalho que nós desenvolvemos aí enquanto eu trabalhava na prefeitura foi premiado. Inclusive, eu vou falar um pouquinho deles para vocês aqui, né, nessa reunião, que faz parte dentro da proposta aí de promoção do aleitamento materno, mas ele foi premiado e a cerimônia de premiação promovida pelo Hospital Albert Einstein coincidiu com o horário da reunião, né? Então, infelizmente, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tentarei fazer isso aí para esclarecimento de dúvidas, mas aí eu peço a compreensão de todos, tá? Apesar de saber da importância da reunião, de gostar muito, né? Saber da importância do trabalho de vocês, infelizmente não foi possível fazer isso ao vivo. E estou fazendo essa gravação, mas acho que não vai comprometer em nada, não. Vamos lá, gente. Vou passar para vocês aqui, compartilhar minha tela. Fiz uma apresentação bem breve, tá? Bem sucinta, objetiva. Espero que atenda aí às necessidades de esclarecimento, né? E que vocês entendam bem o que a proposta, né? Que tá sendo realizada. Olha, gente, então o título da proposta é Ações de Prevenção da Obesidade Infantil e de Promoção do Aleitamento Materno e da Alimentação Adequada e Saudável em Crianças no município de Viçosa. Como descritivo, né, a gente tem aí a resolução que embasa essa proposta, essa liberação de recurso financeiro, que é da SES, número 5.512. É uma proposta de 2016, tem algum tempo que esse recurso está na conta, mas agora que a gente está conseguindo se organizar, se mobilizar para utilizá-lo, né? Apesar das ações já estarem sendo desenvolvidas, o recurso ainda não foi utilizado porque precisa da aprovação de vocês. Então, as atividades a serem desenvolvidas é de realização de ações no âmbito da nutrição voltadas para a prevenção da obesidade infantil no município, né, de Viçosa, incluindo aí melhora dos sistemas de notificação, atividades de promoção do aleitamento materno e da alimentação adequada e saudável. Não sei quantos de vocês, né, têm aí capacitação, entendimento sobre nutrição. Eu vou explicar isso brevemente no próximo slide, a importância desses tipos de ação no desenvolvimento de políticas de prevenção da obesidade infantil. O público-alvo descrito aí pela resolução é crianças de 0 a 10 anos, isso a gente não inventa, né? Eles liberam recurso já objetivando um público específico e o tipo de atividade que eles querem que sejam desenvolvidas. A gente só cabe a nós adequá-las à realidade local. O período de execução é de setembro de 2020 a janeiro de 2022, são 16 meses que tem prorrogáveis, né, por causa da pandemia, mas a princípio 16 meses para a execução da proposta, e o recurso a ser liberado, né, que já encontra-se na conta, aguardando a liberação de vocês, é de R$85 mil. Uma breve justificativa, gente. Não vou falar da importância de trabalhar, né, a prevenção da obesidade infantil, todos aqui já sabem, né, vocês fazem parte de um conselho aí de saúde, mas independente disso, né, quando a gente fala de políticas de prevenção da obesidade infantil, 5 pontos estratégicos são muito importantes quando a gente quer desenvolver atividades efetivas nesse quesito. Primeiro, é aumentar a cobertura do sistema de vigilância alimentar e nutricional. Se a gente não sabe identificar o problema, né, quantas crianças estão nessa condição, como que aquilo afeta o município, a gente não tem como definir a importância dessas ações e nem como essas ações estão solucionando determinado problema. Então, a gente precisa, uma das principais coisas que está sendo relatada, né, nessa resolução é que eles querem que aumente a cobertura de criança, de notificação de obesidade infantil nessa faixa etária. Também, gente, a gente não pode falar de obesidade infantil sem levar em consideração a importância do aleitamento materno na prevenção dessa obesidade. Então, a gente sabe hoje em dia, isso é muito claro e evidente, que crianças amamentadas no seio, né, por períodos maiores de tempo, a gente tem uma chance aí de uma prevenção muito grande de doenças crônicas, entre elas a obesidade, né? Também a gente precisa falar de qualificação das equipes de saúde. Muitas das vezes nós temos profissionais que não se encontram devidamente qualificados, ainda mais no âmbito da nutrição. Nutrição é uma ciência recente,
cheia de novidades, e quando se fala de obesidade infantil, então, é muita novidade que nós temos nessa área do conhecimento. Então, é necessário capacitar e qualificar a nossa equipe para que a gente consiga prestar o devido atendimento a essa população. Temos também atividade de educação populacional, então a gente tem que trazer esse conhecimento que vai ser passado aqui para esses profissionais, né, para a população, que é o nosso desfecho final, é aí que a gente quer que a coisa aconteça, né? E nós temos também que melhorar o acesso à alimentação adequada e saudável. Não adianta a gente estabelecer políticas, né, a gente orientar a população, capacitar os profissionais, orientar a população, se essa população não tem acesso a uma alimentação adequada e saudável. Então a gente precisa trabalhar o acesso aos alimentos saudáveis, para que isso não seja um empecilho para se adotar um estilo de vida mais saudável e de prevenir a obesidade infantil. Diante disso, gente, lá vem uma tempestade de proposta de atividades. Não vai ser por falta de proposta de atividades que esse plano de trabalho não vai ser aceito, do meu ponto de vista, né? Que são 19 propostas de atividades nesses eixos aqui, né, que foram previamente descritos para vocês, né? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é um diagnóstico da situação, e isso já foi feito. Então, para a gente desenvolver boas políticas públicas, a gente tem que entender quais são as demandas locais. Então, para isso, né, as propostas foram de realização de visitas, de avaliação da situação das UBSs e de mais pontos de apoio da rede. É o que está faltando, o que já se tem a respeito disso, né? Como a gente pode melhorar a assistência à população em termos de equipamento, de estruturação, de capacitação. Então, precisa averiguar a realidade local. O que já tem sido feito, o que falta fazer, né, de implementação de estratégias, enfim. A avaliação também da situação do aleitamento materno e do uso de fórmulas infantis aí no Centro Estadual de Atenção Especializada, isso já foi feito, tá? Isso aí é parte desse trabalho que foi premiado, ele já foi desenvolvido, os resultados foram muito impressionantes, né, e preocupantes também. Então, a gente precisa realmente trabalhar a questão do aleitamento materno, não só nas unidades especializadas, mas também na atenção primária, porque acaba refletindo a realidade local, independente de ser a primária ou secundária. E também para fazer o diagnóstico, reuniões com nutricionistas da rede para identificar locais estratégicos e demandas latentes para a implementação das atividades. Então, a gente precisa reunir com toda a equipe para entender o que está acontecendo e definir quais as melhores estratégias de ação. Em relação às atividades de monitoramento, né, principalmente em relação ao CISVAN, como eu falei com vocês, precisa aumentar a faixa de cobertura do CISVAN, é a exigência da resolução. Então, nós já fizemos, inclusive, né, revisão de planilhas, atribuições das funções, compactuação de metas com as equipes, então isso parcialmente já foi desenvolvido, tá? Nós também pensamos, né, na adequação da infraestrutura da UBS, dos pontos de apoio para a realização das consultas de puericultura, se não estão sendo realizadas para retomada, né, e aqueles que estão sendo realizados para a gente tentar aprimorar mais essas consultas de puericultura para o abastecimento de dados online do CISVAN também. Então, essa parte de monitoramento é para o abastecimento do CISVAN. Nós temos ainda, né, em termos de elaboração de instrumentos de apoio ao aleitamento materno, a criação de fluxograma compactuado para auxílio da tomada de decisão quanto à necessidade de uso de fórmula infantil, de modo a evitar a prescrição indiscriminada. Então, isso, gente, a gente precisa orientar e padronizar quais os pacientes que realmente demandam o uso de fórmula infantil, né? Para que a fórmula infantil, ainda mais disponibilizada pela prefeitura, não seja feita essa distribuição de forma indiscriminada e que isso comprometa o aleitamento materno por praticidade, comodidade, ausência de custo, né? Porque a distribuição acaba sendo gratuita para as pessoas que realmente precisam. Então, isso aí já foi feito e faz parte também desse trabalho que foi premiado, né? Foi um trabalho bem legal, assim, bem inédito, que a gente desenvolveu em equipe e que já faz parte também dessa proposta. Então, também a implementação do protocolo de dispensação de fórmula infantil para o município, isso já foi feito, né? Então, a gente implementou, mas a gente tem que avaliar se também está sendo bem executado esse protocolo, né? Quais os problemas que a gente tem que corrigir. Então, isso tudo a gente vai fazer de modo a aprimorar, né? O incentivo ao aleitamento materno, e aí
corresponder aí a uma das atividades exigidas pela resolução. Nós temos também a elaboração de cartilhas, painéis, cartazes de incentivo e de apoio ao aleitamento materno. Isso aí, gente, vocês podem perceber nas tabelas que já tem a atribuição dos responsáveis, vai ter trabalho para todo mundo, né? E a previsão de datas, né? Mas eu acho assim que isso não influenciaria tanto na deliberação do conselho, eu não vou entrar muito nessas especificidades, não, por causa do tempo. Em relação às atividades de qualificação de equipes de saúde, nós temos aí a atividade de capacitação em relação ao problema da obesidade infantil, as novas abordagens nutricionais para a promoção da alimentação adequada e saudável e do cuidado compartilhado da criança em situação de obesidade. Como eu falei, gente, a nutrição e a obesidade infantil é algo muito recente, nós temos muita informação de qualidade disponível. Então, é necessário trazer isso, né, para a equipe que está ali no final da linha, na linha de frente ali, de atendimento da população, para que isso se transforma em mudanças, né, de comportamento da população. Elaboração também conjunta de linha de cuidado de crianças de 0 a 10 anos para obesidade infantil, a gente percebe nas nossas reuniões que isso não está muito bem estabelecido. Por exemplo, né, na rede a gente ainda sabe que muitas pessoas não têm conhecimento de que obesidade infantil é critério para atenção especializada, tá? Obesidade em adulto, não. A princípio não, se não tiver comorbidade aqui na nossa região, né? Mas obesidade infantil é. Então, assim, nós podemos fazer um atendimento compartilhado, sim, mas os casos mais graves, eles devem ser encaminhados para atenção especializada para que a gente consiga dar o aporte necessário e multiprofissional, né? Então, estabelecer essa rede de cuidado, essa linha de cuidado é muito importante para a gente melhorar a assistência à população e é também uma das propostas dessa atividade. Capacitação de equipes da UBS para a realização de antropometria e coleta de informações de ingestão alimentar, bem como para o abastecimento do Sisvan com esses dados, então essa capacitação nesse sentido também é importante, não só dos profissionais que estão, né, especializados, mas também da unidade básica de saúde, e formação de novos tutores para a implementação da estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Essa estratégia que é do Ministério da Saúde, nós temos tutores na nossa equipe, mas a gente ainda precisa incentivar que esses tutores formem novos tutores, né, para melhor capacitação, uma capacitação mais ampla dos nossos profissionais. Nós temos também aí atividades de educação populacional, né? Então a gente antes estava falando atividades de qualificação de equipes de saúde e aqui de educação populacional, ou seja, aquelas atividades que são voltadas para a população. Então, realização de campanhas de aleitamento materno, de promoção da alimentação adequada e saudável em praças, escolas e postos de vacinação. Aos poucos, isso já está sendo retomado, com toda a cautela em relação à pandemia de Covid-19, né? Mas dentro da pandemia, a gente já está voltando a algumas atividades, a gente já pode fazer isso de maneira segura. Reativação das consultas de puericultura, grupos de gestante, visitas ao recém-nascido e salas de espera nas UBSs, isso aos poucos precisa ser retomado e esse projeto vem ao encontro disso, né, da gente adotar novas estratégias para a retomada segura desses tipos de atendimentos tão importantes que a gente prestava antes da pandemia. Incentiva as atividades desenvolvidas no Banco de Leite Humano do Hospital São Sebastião, eles precisam lá de assessoria, de ajuda, né, de mobilização também, de fazer parcerias aí com a prefeitura, veiculação na mídia local das campanhas e outras atividades ligadas ao projeto, entrevistas, bate-papos, visando esclarecimento de informações importantes dentro dos objetivos da proposta. Então, a utilização das mídias sociais e mídia local, né, para que a gente possa veicular, né, essas informações tão preciosas para a nossa população. Em relação às atividades de melhoria do acesso à alimentação adequada e saudável, como eu falei, de nada adianta o conhecimento se a gente não prover o acesso. Então, nós pensamos aí em três atividades. Incentiva a melhora da qualidade da merenda escolar, né? A gente vai ter algum recurso para isso, né? Incentiva as hortas em casa, comunitárias, com o apoio da Universidade Federal de Viçosa. A gente tem como traçar um planejamento em conjunto, em parceria com a universidade, para que a gente melhore isso, né? O acesso aos alimentos mediante a criação de hortas comunitárias ou domiciliares. Melhoria do acesso a hortifruti famílias carentes, com sistema de cadastramento pelo Serviço de Assistência Social, parcerias a feiras de agricultura familiar, para melhor destino de excedentes de produção. Então, são possibilidades que a gente tem, gente, de agregar alimentos de qualidade nutricional para essas famílias carentes que já procuram aí os serviços de assistência social da prefeitura.
Então, a gente também teria como, né, apoiar esses tipos de atividade com os recursos provenientes do projeto. Vamos falar, então, da aplicação dos recursos. Então, em relação às despesas com recursos humanos, nós pensamos aí na previsão da contratação de um profissional de nível superior para agir como coordenador do projeto, uma carga horária aí de 10 horas por semana. Então, assim, é um projeto com 19 propostas de atividades, precisa de alguém específico para coordenar isso. Então, pensando na carga horária de 10 horas semanal por 6 meses, um recurso seria estimado de R$ 9.000, sendo o salário aí de R$ 1.000, mais os encargos trabalhistas, né? Despesas de custeio com serviços de terceiros. Primeiro tipo de despesa de custeio seria a contratação de equipes para cursos de capacitação para profissionais diretamente envolvidos na linha de atenção à saúde do projeto. Então, são aqueles profissionais que atendem, né, crianças de 0 a 10 anos, profissionais da saúde. Então, pensamos em cursos. Quais cursos seriam necessários? Curso de atualização na prevenção e tratamento da obesidade infantil. Pensamos isso para tratamento, para a equipe multiprofissional, tá? Então, seriam 4 horas com temas gerais, não específicos para as especialidades de saúde, mais 2 horas específicos por cada especialidade. Como é que foi calculado esse recurso, né? A gente tem uma média aí de gasto com cursos de capacitação de R$ 250 a hora. Foi basicamente isso, tá? Por hora de curso ministrado, mais alguns encargos trabalhistas, tá? Alguns encargos fiscais, né, que a gente tem aí, né, na administração de cursos. Também o curso de atualização em avaliação antropométrica de criança de 0 a 10 anos nas mais diferentes situações clínicas. Por que eu falo isso, gente? Nós não atendemos apenas crianças eutróficas saudáveis, né? Nós temos pacientes aí com síndromes congênitas, nós temos pacientes com paralisia cerebral, nós temos pacientes, enfim, né? Síndrome de Down, nós temos capacitações específicas para isso, são curvas de avaliações específicas. E nós temos, inclusive, as crianças com obesidade infantil já instalada, que também tem as dificuldades inerentes aí de se avaliar, né? Tem as baixo peso. Então, tudo isso a gente precisa de capacitação muito bem feita para que a gente tenha segurança nos dados do CISVAN e nos dados de acompanhamento desses pacientes. Então, aí pensamos aí numa atividade em loco, desenvolvido nas APS e também nas unidades de apoio, 2 horas em cada local. Então, a gente teria uma equipezinha ou um profissional contratado especificamente para isso, que faria essas atividades de capacitação em loco. O valor aí total, né, também é o esquema de carga horária, tá, de R$ 4.160. Um curso de atualização na utilização do CISVAN, um curso geral, pode ser online ou presencial, o valor aí de R$ 1.300, 4 horas de duração, e isso aí a gente pode incluir emissão de certificado, né, que é algo que atrai aí um pouco mais os participantes. Ainda em relação às despesas de custeio, além das atividades de cursos, né, nós temos também serviço de consultoria para a estruturação de hortas, pomares domiciliares e comunitárias. Então, aí uma possibilidade de parceria com o Departamento de Economia Rural para que eles auxiliem aí o planejamento dos recursos para que a gente consiga, né, melhorar esse tipo de assistência também. A comida, gente, é como se você tiver uma horta em casa, a comida em casa é outro esquema, né? E a gente explora muito pouco isso e tem possibilidade da gente melhorar esse tipo de possibilidade. Em relação às despesas de custeio com material de consumo, materiais de escritório, R$ 3.000, custos com deslocamento, gasolina, melhora da frota, troca de peça, manutenção dos carros, aí R$ 3.000, aquisição de sementes, mudas, adubos, são os insumos aí necessários para a gente desenvolver essa atividade de melhoria das hortas, né, que nem a gente falou com você, das hortas domiciliares e comunitárias. Uma previsão de R$ 6.000, e a compra de hortifruti granjeiros da agricultura familiar, laticínios e carnes para melhoria da qualidade da merenda escolar e das cestas básicas oferecidas a famílias de baixa renda que possuam crianças de 0 a 10 anos. Então, como eu falei, melhorar o acesso à alimentação é muito importante. Então, a gente, 2 pontos estratégicos, né? Tanto a merenda escolar, como também essas famílias de baixa renda que procuram já os serviços, né, de assistência social da prefeitura. Então, o valor aí destinado para isso de R$ 18.000, que é um valor razoável. Com despesas de capital, com material permanente, nós precisamos melhorar aí uns instrumentos que a gente tem de avaliação antropométrica e de composição corporal dessas crianças. Então, aí tem uma previsão para estadiômetro, infantômetro, balança pediátrica digital, balança digital fixa com capacidade maior, tá, para as crianças maiorzinhas.
balança digital portátil com bioimpedância, adipômetro científico, fita métrica retrátil. Isso não é nada muito além do que deveria não, tá? Pode parecer assim, nossa, mas precisa disso tudo. São materiais básicos que a gente tem para fazer uma avaliação antropométrica de composição corporal e precisa ser avaliado, gente, senão a gente não consegue evoluir bem o paciente, nem avaliar como que está sendo a resposta dele ao tratamento. A falta de equipamentos adequados prejudica muito a qualidade do serviço que a gente vai oferecer para essas crianças. E aí, previsão de materiais de informática e de internet, então, impressoras, acessórios de informática, roteadores, cabos, caixas de som, então, valor de R$6.000, armários, prateleiras, arquivos para auxílio das atividades, R$2.000. Eu agradeço vocês imensamente, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu compartilho com vocês, né, da vontade de fazer o SUS acontecer e acontecer bem feito, da preocupação que eu tenho com essa classe de pacientes que são muito vulneráveis, né, vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, nutricional, às vezes afetivo, né? Então, assim, a gente precisa, sim, da assistência, a gente não pode perder esse recurso. É um prazer estar aqui e eu estou aberta aos esclarecimentos, tá bom? Muito obrigada, gente, pela possibilidade de participação aqui com vocês.